Imagina tá apreciando uma bela de uma coxinha, uma comida comum e apreciada por uma galera aí. Só que aí, e se você descobrisse que aquela coxinha poderia conter algum ingrediente mortal? Bom, hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais bizarros e perturbadores da crônica policial brasileira. O caso dos canibais de Garanhuns, também conhecido como canibais da coxinha. Então se prepara, que esse episódio aqui não é pra quem tem estômago fraco. Esse aqui é um relato que vai desafiar o que a gente acredita ser possível e vai fazer todo mundo questionar, né, até onde a loucura humana pode fazer um ser humano chegar. Fica comigo nessa aqui, se prepara para ouvir uma história de terror que vai misturar rituais, assassinatos e um cardápio mortal. Esse nosso caso se passa em Garanhuns, que é uma cidade tranquila no agreste pernambucano, famosa pelo seu clima mais ameno e pelo festival de inverno que atrai turistas de todo o Brasil. E em 2012, Garanhuns viu a sua pacificidade ser manchada, cara, por um crime bizarro, atroz, que marcou para sempre a história local, né? Em abril daquele ano, a polícia descobriu restos humanos na casa de um trio. Eram Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina e Bruna Cristina de Oliveira. Os três formavam um grupo estranho e perigoso, né, que praticava atos de canibalismo e, bom, segundo eles, por parte de um ritual de purificação. Mas como que uma cidade tão pacata se viu no meio de um caso bizarro e terrível desse tipo? Jorge, Isabel e Bruna não eram desconhecidos entre si. O Jorge e a Isabel eram casados e a Bruna era amante do Jorge. Então juntos eles formavam uma seita, né, que seguia um conjunto distorcido de crenças e rituais macabros. O trio acreditava estar purificando a sociedade e para isso se entregaram a atos de crueldade inimagináveis. Mas quem eram essas pessoas? Jorge Beltrão Negromonte era um homem de aparência tranquila, mas com um histórico marcado por delírios e por visões. Ele acreditava ouvir vozes que o instruíram a cometer os atos de violência para purificar o mundo. Pô, bizarrice, né? Inclusive, ele chegou a escrever um manuscrito, cara, intitulado Revelações de um Esquizofrênico, onde ele narrava os pensamentos ali e justificava aquelas ações terríveis. A Isabel Cristina, por sua vez, era a esposa e era a mentora dos crimes, né? Ela ajudava o Jorge a planejar os assassinatos e acreditava piamente nas visões do cara. A Isabel não hesitava em fazer parte dos rituais de purificação, alegando que estavam limpando o mundo das impurezas. Já a Bruna Cristina de Oliveira era amante do Jorge e também acreditava nas palavras do líder. Ela era jovem e impressionável. Foi convencida a participar dos crimes e a seguir com o que chamavam de cartel. Essa seita bizarra servia de fachada para os seus atos terríveis, onde os rituais de morte e canibalismo eram a chave para a suposta redenção. E com um propósito tão sombrio em mente, o trio começou a selecionar suas vítimas, né? Geralmente eram mulheres jovens em situação de desemprego e vulnerabilidade. A Isabel e a Bruna se aproximavam delas e ofereciam promessas de emprego, oferecendo trabalho como babá ou como alguma doméstica. Mas uma vez dentro da casa dos canibais, essas mulheres elas nunca mais saíam. Elas eram mortas de forma brutal e parte dos seus corpos era consumido. O trio acreditava que ao devorar as suas vítimas, eles estavam absorvendo os pecados e as energias e purificando as suas almas. A motivação do grupo era eliminar o que consideravam impurezas da sociedade. Elas acreditavam estar fazendo uma limpeza espiritual, algo que poderia só ser alcançado através de canibalismo. E é aqui que o caso se torna ainda mais macabro. Como se não bastassem os assassinatos e o ritual canibalístico, o grupo decidiu dar um passo além. Parte da carne das vítimas era usada como recheio de coxinhas e de empadas que a Isabel e a Bruna vendiam na cidade. Cara, isso me faz lembrar muito de um filme que é estrelado pelo Johnny Depp, que se chama Sweeney Todd. Eu acho que é Sweeney Todd a pronúncia, se eu não me engano, né? Que é um barbeiro que descobre um lado assassino e psicopata, né? E mata as vítimas. E ele conhece uma mulher que depois acaba virando ali o par romântico, né?
E essa mulher começa a vender a carne dessas pessoas que ele matava na barbearia como empada, né? Então é uma parada muito bizarra. E aquelas mulheres transformavam os corpos em alimento, né? E serviam esses salgados ali, as coxinhas, nas ruas de Garanhuns. Cara, isso é muito bizarro. Imagina você, sabe, conviver ali e comer aquela coxinha e depois saber que você estava comendo carne humana. É uma parada muito complexa. Então imagina você conviver ali e depois de um tempo descobrir que você estava comendo carne humana. As pessoas da cidade estavam comprando e comendo coxinhas feitas com carne humana. Quando isso veio à tona, o choque foi absoluto. Então imagina, né? Imagina descobrir isso, cara. É uma parada muito fora da realidade. A descoberta chocante levou a uma investigação policial que revelou detalhes ainda mais perturbadores. A polícia encontrou diários e manuscritos do Jorge, onde ele detalhava os rituais e justificava suas ações. Durante o julgamento, que foi em 2014, o Jorge tentou usar o seu diagnóstico de esquizofrenia para se livrar daquela responsabilidade, mas as provas eram contundentes. Ele, a Isabel e a Bruna foram condenados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. A pena varia entre 19 a 23 anos de prisão. Cara, isso é ridículo, é muito pouco. É muito pouco. Um crime hediondo desse nível não deveria ser menos do que uma prisão perpétua. A repercussão desse caso foi muito grande e o caso ganhou muita notoriedade nacional e até internacional. A pequena cidade de Garanhuns ficou marcada para sempre como um local onde um trio cometeu um dos crimes mais hediondos da história brasileira. O impacto desse caso foi devastador. Não apenas para as vítimas e para os familiares, para toda a comunidade de Garanhuns. O crime expôs como a maldade pode se esconder por trás de rostos que são aparentemente comuns e como o fanatismo e a crença cega por qualquer religião pode levar a atos abomináveis e, enfim, é bizarro. Pior ainda, isso tudo deixou uma dúvida no ar. Quantas pessoas comeram aquele salgado sem saber que realmente estavam comendo carne humana? Casos desse tipo fazem a gente questionar essa linha tênue entre a sanidade e a loucura, né? Eles nos mostram que o mal pode estar disfarçado até mesmo nos aspectos mais comuns do nosso dia a dia. Então, da próxima vez que você estiver prestes a dar aquela bocada naquela coxinha ou naquele salgado, se pergunte, o que será que você está comendo, hein? E assim a gente chegou ao fim desse episódio perturbador e bizarro. Um caso que chocou o Brasil e deixou marcas na pequena cidade de Garanhuns. Lembre-se, o mal pode estar onde menos esperamos, hein? Se você gostou desse episódio aqui, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, avaliar o nosso podcast e seguir para mais histórias como essa no estilo investigação criminal, né? Uma parada ali um pouco mais descontraída. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse estilo de episódio, de narração, para que eu saiba se tá bacana, se não, se eu posso mudar, se eu continuo. Beleza? Conto com o apoio de vocês. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu não durmo horror, no YouTube também. Se inscreve aqui no Spotify. Nós estamos voltando com postagens de creepypastas e de histórias assim reais, casos de crimes reais, true crimes, né? Tanto aqui do Brasil quanto da gringa. Então tem muita coisa bacana chegando. E eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Tenham uma boa noite e é isso. Tamo junto.